Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Galera, hoje vai ser mais um vídeo no tema emergências clínicas no atendimento pré-hospitalar rodoviário, certo? Tema hipoglicemia. Você já pegou um caso de hipoglicemia na rodovia e não soube como manejar? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar todas as diretrizes, o que é uma hipoglicemia e como devemos proceder com o atendimento clínico desse. Tá certo? Se gostou, pessoal, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para que toda vez que subir um vídeo para a plataforma, vocês vão ser os primeiros a serem notificados. Tá certo? Vamos para a tela do computador? Bom, pessoal, vamos seguir com o vídeo aqui, tá? Fiz esse material com amor e carinho para vocês, tá? Embasado totalmente em 3 literaturas, tá? No AMLS, no PHTLS 10ª edição e no ITLS 9ª edição, certo? Vamos seguindo. Uma introdução rápida para a gente saber primeiro o que é a glicose, tá? Essa fonte de energia, esse combustível que o nosso corpo depende, como que ele é feito, como que ele é metabolizado, nós vamos estudar tudo agora. A glicose é um tipo de açúcar simples, tá? Monossacarídeo, que serve como principal fonte de energia para o nosso corpo, principalmente para o nosso cérebro, certo? Ele vai ser o nosso combustível para que nós possamos fazer todas as nossas atividades, estudar, trabalhar, entre outras atribuições, certo? De onde que essa glicose vem? O nosso corpo, ele converte os carboidratos dos alimentos, tipo o arroz, o pão, a fruta, batata, entre outros, tá, em glicose, que é absorvida no nosso intestino, certo? E é depositada na nossa corrente sanguínea. Aí vem um outro rapazinho, um outro personagem chamado insulina, tá? E a insulina, a partir desse metabolismo que vem do intestino para a nossa corrente sanguínea, e que a insulina é um hormônio, né, produzido para o nosso pâncreas, ela ajuda a glicose a entrar nas células, metaboliza dentro das células que vai entrar na corrente sanguínea, que vai chegar como nutriente aos nossos órgãos vitais, certo? Sendo assim, é o nosso combustível vital. Sem a glicose, nós não conseguimos fazer nada. Nós precisamos trabalhar, a glicose está no nosso lado, estudar, a glicose está no nosso lado. Pode perceber que quando você está fraco, deixou de comer, por exemplo, uma refeição, pulou uma refeição no dia, e você vai estudar à tarde, te dá uma enxaqueca, te dá uma cefaleia leve ali, te dá um mal-estar súbito, é porque está faltando esse nutriente tão importante que é o nosso combustível. Uma fisiologia rápida para mostrar para vocês por que a hipoglicemia ela é tão grave. Então, o cérebro ele depende exclusivamente de glicose para o seu bom funcionamento. Sem glicose, há uma disfunção neurológica. Por isso que muitas vezes nós vamos estudar nos sinais e sintomas, vocês vão ver uma confusão mental, você vai ver um desmaio ou até mesmo um coma, tá? Justamente porque quando acaba esse combustível do nosso cérebro. E com isso, uma hipoglicemia prolongada, há um risco de lesão cerebral irreversível, certo? Por isso que na emergência a gente trata uma hipoglicemia, que é um caso simples de se reverter no ambiente hospitalar e no pré-hospitalar quando se tem recurso, porém a não reversão rápida, ela causa muita lesão nesse doente, certo? Muitas das vezes a galera vai falar assim, puto, aquele senhorzinho, aquele senhorinha, ele tá fritando o cérebro. Por quê? Os neurônios vão perdendo, vão morrendo por causa da falta desse nutriente tão essencial. Certo? Uma fisiologia, tipo alguns casos comuns que acontece uma hipoglicemia. O uso excessivo de insulina ou hipoglicemiante, tá? Que são os remédios para baixar a glicemia. Jejum prolongado. A pessoa fica aí horas e é diabética e não consegue se alimentar. Pode evoluir para uma hipoglicemia. Atividade física intensa sem ajustar os remédios. Uma pessoa com diabetes, ela precisa ter um controle rigoroso do sistema metabólico dela. Então, os remédios
que precisam ser ajustados, principalmente quando está fazendo atividade física. A alimentação precisa ser regrada com nutrientes que são ricos em proteínas para estar ajudando o metabolismo dela, tá? Ingestão de álcool, tá? Também é uma das causas que a gente entra em hipoglicemia. Muitas das vezes a gente lembra do colega lá, o cara entrou em coma alcoólico. Aí você vai ver o destro do cara lá, tá 30, tá 40. E fora, se ele for diabético, aí vai jogar muito mais pro pé, tá? Como a gente fala num português assim simples, vai rebaixar muito a glicemia desse doente. Causas menores: insuficiência hepática e uma sepse, tá? Ele mostra pra gente o PH-TLS e o ITLS, ele mostra pra gente esses dois causas que pode não ser tão comum, certo? Valores normais de glicemia. Trouxe uma tabela, eu coloquei desse modelo aqui, mas é uma tabelinha bem formalzinha. Fiz um modo aqui que ficou mais bonitinho. Uma glicemia normal, em jejum, a pessoa tem que estar ali de 70 a 99 miligramas por decilitro, certo? Uma glicemia pós-prandial normal, que ela já fez a ingestão de uma refeição, ela tem que ficar entre 70 a 140 miligramas por decilitro, certo? Agora, uma hipoglicemia leve. O que seria uma hipoglicemia leve barra moderada? Inclusive, não leve ao pé da letra a questão dessa hipoglicemia leve e moderada, porque eu já peguei doentes com 75 de glicose e ele está de glicemia e ele estava em hipoglicemia, certo? Dependendo da forma que ele vive o metabolismo dele, 70 para ele já é hipoglicemia, já fica hipoglicêmico, tá? São pessoas que mantêm a sua glicose ali muito alta, tá? A sua glicemia muito alta. Você vê gente diabéticos ali que mantém 200, 300, 400 diariamente, devido a não fazer um tratamento correto, devido a não utilizar a alimentação de uma forma adequada, ou a fazer uso de bebidas alcoólicas, dentre outros. Se cair abaixo de um certo tipo que o corpo não está acostumado, ele entra em hipoglicemia, tá? Já peguei pessoas com 70, já peguei pessoas com 80, que chega pra gente, o cara tá inteiro rebaixado. Você vai ver, tem pulso, tá respirando, porém rebaixado. Você faz o destro do cara, poxa, mas não era para estar com glicemia, não era para estar com hipoglicemia. Aí você vai colher informação, não, é diabético crônico, isso aí o cara dá HI direto no aparelho. O que seria o HI? Acima de 600, tá? Miligrama por decilitro. Então, esse cara, a hipoglicemia dele vai ser sempre em valores maiores, tá? Não vai ser como se fosse uma pessoa convencional, que com abaixo de 70 ele já está entrando em hipoglicemia de leve a moderada, certo? Uma hipoglicemia grave, que mostra as literaturas, uma hipoglicemia que fica de 50 a 54 ali, tá? Por miligrama por decilitro. Uma hiperglicemia de referência ainda é acima de 180. Agora nós já estamos falando de uma hiperglicemia, tá? A hipoglicemia grave, tudo que for abaixo de 54, galera, hipoglicemia grave, tá? E na hiperglicemia, que é a glicose mais alta, a glicemia bem mais alta, até acima de 180, a gente já pode considerar, os médicos consideram como um caso de hiperglicêmica e precisa se estar tomando ou remédio via oral ou até mesmo insulina. Em alguns casos, as pessoas precisam tomar insulina, certo? E no APH, valores abaixo de 70 mg por decilitro já exigem atenção imediata, certo? Foi o que eu disse para vocês. Tem doentes que mantêm as suas glicemias tão altas que quando o cara tiver com 70, ele está completamente rebaixado. E tem doentes que com 70 está se sentindo com os sinais e sintomas daquela hipoglicemia leve, tá? Que nós já vamos estudar os sinais e sintomas agora. Pessoal, pacientes sintomáticos pode apresentar sinais mesmo com a glicemia entre 60 e 70, tá? Ele já está sentindo os sinais ali da hipoglicemia, certo? Sinais e sintoma. Eu trouxe aqui um monte de sinais e sintomas que você precisa ter isso na sua mente, tá? Para você conseguir diagnosticar aqueles sinais e sintomas e chegar ali num denominador comum e passar para o seu médico, tá? Para ele tomar a conduta correta.
certo? Se a gente sabe sinais e sintomas, a patologia fica mais fácil da gente conseguir entender, tá? São princípios e preferências, certo? O princípio é a causa e a preferência são sintomas e tudo mais. Então vamos lá. Sintomas leves e moderados: fome intensa, tremores, sudorese fria, taquicardia, instabilidade ou irritabilidade ou ansiedade e uma palidez cutânea, tá? A pessoa pode ser que fica com as mãos brancas, pode ser que o rosto dela fica pálido, certo? Agora, em estágios graves, o cara já entra com uma confusão mental, uma visão completamente turva, uma fala bem pastosa e bem arrastada, pode também entrar até em convulsão, certo? Perda de consciência e aquele coma de hipoglicemia. Se você ainda não pegou uma hipoglicemia, não se apavore quando você vê. Você faz o cheque, sinais vitais, respira e tem batimento cardíaco, opa, tem alguma coisa errada. Faz o destro do cara que de repente vai estar ali o problema dele. Dica do AMLS: sempre suspeitar quando apresentar alteração de nível de consciência. Ele traz pra gente isso voltado para o atendimento clínico e também a gente pode levar para o atendimento pré-hospitalar. Nós vamos ter um estudo de caso aqui, inclusive vocês vão estudar entre vocês e o médico regulador da sua unidade para vocês trocarem aquele feeling um com o outro para vocês chegarem num denominador, certo? Avaliação no APH. Verificar sinais vitais completos. Pressão arterial, batimento cardíaco, temperatura, frequência respiratória, destro. Tudo que você tiver de sinais vitais, você tem que fazer. Usar glicosímetro se possível. Pessoal, tem algumas empresas que ainda não têm o glicosímetro dentro da viatura. A nossa concessão aqui, mostramos por A mais B para a empresa e há 1 ano atrás foi implementado o glicosímetro para nós, porque já tivemos casos de pegar uma hipoglicemia e não poder dar o diagnóstico de imediato ali e chegar no pronto-socorro com um cara inconsciente. E a gente suspeitar. Doutor, acho que está com hipoglicemia. Mas como que você acha? Você é uma unidade de atendimento emergencial e você não tem um aparelho de destro? Então, nós com boa conversa entre gestores ali, fomos fazendo o meio de campo e conseguimos o aparelho de destro, que já ajudou em muitos atendimentos e principalmente no politraumatizado também. Checar a história: diabetes, insulina, tá de jejum. Muitas vezes a gente não vai ter essa informação. Uma dica: muitas vezes as pessoas tatuam na sua própria pele a sua patologia. Tem muitos diabéticos que tatuam no antebraço um símbolo informando que é diabético tipo 1, que é diabetes tipo 2. Então o cara já tem ali um dado para estar passando para sua médico regulador ou até mesmo no APH fixo. Avaliar nível de consciência com a escala de Glasgow. Sempre avalia o nível de consciência para você também ter parâmetros para passar para o seu médico. Sinais que podem nos enganar. Princípios de AVC. Pode ser que no AVC ele apresente como se fossem sinais e sintomas de uma hipoglicemia. Inclusive, no AVC é preconizado fazer o teste de destro, tá? Então, se suspeitou de AVC, tá? Desvio de rima, fala pastosa, não consegue levantar o braço, não consegue ficar estável com o braço, você já consegue ali avaliar que é um possível AVC, porém, se tem uma hipoglicemia associada. Intoxicação por álcool e drogas, isso também afeta muito e confunde muito os operadores da rodovia, ou até mesmo o pré-hospitalar convencional, com relação à hipoglicemia. Pós-equital, pós-convulsão, também é um dos fatores. Um TCE grave também é um dos fatores que podem nos enganar. E uma hipóxia cerebral também pode nos enganar. Dica do ITLS: alterações de consciência sem causas claras, verificar a glicemia. Vamos traduzir para vocês: alterações de consciência sem causas claras. O cara chegou, parou no local, na rodovia e simplesmente foi encontrado inconsciente. Não foi um acidente, o cara não tem sinais de agressão, não tem nada, pode ser que seja uma hipoglicemia. É uma dica do ITLS: sempre que suspeitar que tiver uma alteração
e com nível de consciência, faça o teste da glicemia desse doente. Regulação médica imediata. Galera, nós como profissionais do suporte básico, nós não temos autonomia de dar diagnóstico, nós não somos formados e não é nossa atribuição fazer esse tipo de procedimento. Porém, nós precisamos coletar o maior número de informações, o maior número de dados quantitativos ali do local para estar passando para o nosso médico regulador, para ele tomar a conduta assertiva e fazer o deslocamento desse doente para um tratamento que seja, de um local que seja um tratamento definitivo, certo? Tratamento no APH, isso daqui é baseado nas literaturas, não é uma prescrição que eu estou passando para vocês, tá? As literaturas trazem isso para nós, tá bom? E isso você pode pegar e discutir com o seu médico. Doutor, o ITLS, o AMLS, ele está trazendo isso para gente. Tem coisas aqui que eu descobri agora, tá bom, galera? Estudando eu descobri. E nós já vamos falar. Se consciente e alerta, carboidratos oral, sachê de glicose, suco ou mel. Na nossa viatura, nós não temos esse tipo de artifício. Tá? Eu não tenho um sachê de glicose dentro da minha viatura. Eu também não vou ter um suco, muito menos um mel. Mas a literatura traz pra gente e eu achei bacana trazer para vocês. Se rebaixado com acesso venoso, usar glicose a 50% ou a 25%. Tem alguns médicos que pedem 200 de glicose, que seria 4 ampolas de 50. Tem médicos que já pedem 5 ampolas de 25 e não vem me perguntar o porquê, galera, que prescrição médica é incontestável, a não ser que tenha uma grosseria tão grande, tamanha, que vá fazer um mal pro doente e você sabe que o doente ali, ele não pode com esse tipo de droga. Aí é só a discussão ali entre você e o médico, tá, num bom senso, é claro, e sabendo se portar em cada da hierarquia ali, tá, em cada local, e entrar num consenso os dois profissionais. O AMLS, ele traz pra gente sem acesso também. E sem acesso, o que a gente pode fazer? Pode fazer quando aquele paciente está muito rebaixado, você não consegue pegar um acesso venoso, muitas das vezes você não consegue pegar uma jugular externa, muitas das vezes você não consegue pegar um intraósseo porque não tem dispositivo disponível na viatura. Ele fala do glucagon IM, tá? 1 mg no adulto e 0,5 mg em criança, certo? O glucagon, ele é um remédio que ele ajuda a subir a glicose, tá? Ele inibe a insulina, ele ajuda a glicose a aumentar os níveis de glicose do corpo, certo? A MLS, no capítulo de alterações metabólicas e neurológicas em pacientes hipoglicêmicos com rebaixamento de nível de consciência e sem acesso venoso disponível, a administração de glucagon intramuscular 1 mg em adulto é uma alternativa viável. Galera, esse é um tipo de medicamento que eu ainda não tive contato, tá? Estou trazendo para vocês o que a literatura nos está trazendo, certo, pessoal? Mas isso aí fica ali um pontinho de interrogação para você se aproximar do seu médico regulador e você ter ali uma amizade com ele e tanto discutir casos clínicos. É gostoso, galera. Quando você tem uma equipe ali que se entende do atendimento pré-hospitalar, entende de clínica médica, você ficar trocando figurinha é uma delícia. Você aprende muito, tá? E os médicos estão aí para também nos auxiliar, para estar trazendo conteúdo para a gente estar absorvendo, certo? Lembre-se sempre que eu falo para vocês, não existe coisas que você não possa saber, existe coisas que você não pode fazer, porém saber é sempre importante, porque você vai estar sempre um passo à frente de todos que tiver ao seu arredor, e eu gosto sempre de estar à frente. Condutas pós-atendimento. Vamos lá, a USA já atendeu, vamos supor, vamos trazer para nosso clima, para o nosso ambiente aqui, nosso habitat natural. Estava com hipoglicemia, eu estava a 10 km do local que a USA se encontrava. A USA veio, atendeu, reverteu esse cara com glicose, com glucagon, dentre outras coisas. Nós vamos ter que fazer o transporte desse cara,
certo? Então, nós vamos reavaliar o estado neurológico dele e glicemia após 15 minutos. Se ele estiver acordado, nós vamos orientar a fazer ingestão de alimentos leves e encaminhá-lo para um hospital para estar investigando a causa dessa hipoglicemia severa que o doente teve. Monitoramento contínuo. Eu falo para todos que dentro da minha viatura, eu monitoro esse doente a cada 2 minutos, dependendo do grau de gravidade. Certo? Se eu tenho lá 25 minutos de transporte e o caso é clínico, é uma hipertensão, eu vou avaliar a cada 5 ou cada 10 minutos para me chegar pelo menos com 3, 4 aferições na mão do médico para tirar a contraprova. Certo? Pontos críticos. Pontos críticos na hipoglicemia é nunca ignorar a hipoglicemia como causa de confusão, certo? Não liberar pacientes sem orientação. Já aconteceu em alguns casos, o cara está hipoglicêmico, aí você orienta o cara a estar fazendo ingestão de alimentos, porém, você só dá aquela orientação e o cara vai e entra em hipoglicemia daqui 10 km para frente. Acaba batendo o caminhão, acaba ocasionando algum acidente. Isso é um risco. Risco de necrose se a glicose IV for mal administrada. Tá? Isso é para você que vai estar fazendo a aplicação dessa glicose, sabendo que toda administração de glicose precisa estar fazendo uma lavagem no acesso periférico. Sempre. A glicose ela é muito oleosa e ela pode causar necrose dentro das veias, certo? Frase final. Hipoglicemia pode matar, mas é reversível. Se agir rápido, você vai salvar uma vida, certo? Resumo das condutas: avaliação rápida com foco em glicemia, avaliação imediata conforme nível de consciência, reavaliação constante. Você pode perceber que eu bato muito na tecla com relação à reavaliação. Encaminhamento mesmo após melhora. Foi o que eu disse, a USA veio, reverteu esse doente, ele vai ser transportado por mim até a unidade do pré-hospitalar fixo, tá? Para passar por uma avaliação, porque de repente a glicose você faz esse combustível nesse doente e dá aquele pico de glicemia, de repente ele joga de novo para o pé, de novo ele joga para o chão, porque o corpo está precisando consumir mais combustível, ele ficou muito tempo sem combustível, então agora ele precisa suprir a falta desse combustível. Então tudo que você injetar nele, ele precisa estar consumindo. Salvo enganos, tem algumas patologias que também não conseguem fazer o metabolismo, certo? E aí é outro assunto para outro vídeo. Encaminhamento pós-avaliação, pós a melhora, documentação e orientação após o evento. Sempre orientar o familiar, a vítima mesmo, se ela estiver consciente, certo? Sempre deixar documentado essa avaliação. Relevância na pH, em situações comum e potencial fatal, é uma situação muito comum que acontece na rodovia, tá? Não acontece só no ambiente externo, que seria no ambiente da cidade. Na rodovia nós temos esse cenário também e pode acontecer e acontece com frequência. Pode ocorrer em qualquer lugar, rua, rodovia, domicílio, em qualquer tipo de cenário. Risco maior em pacientes diabéticos idosos, certo? A hipoglicemia vem normalmente para doentes que tenham já alguma patologia de base. Ações precoces evita complicações graves. A reversão, por exemplo, da hipoglicemia evita as complicações graves futuras. Diferencial clínico é essencial. Sempre pensar que hipoglicemia em casos de rebaixamento súbito de nível de consciência. Sempre pensar. Porque pode ter ali, você pode colocar aquela interrogação. Tá? Pode ser um AVC? Pode ser um AVC também. Só que também pode ser uma hipoglicemia. Sempre coloca uma interrogaçãozinha ali que você nunca vai pecar por falta, tá? Não iniciar tratamento avançado sem verificar a glicemia, se possível. Você não sabe se ele está com hipoglicemia. Por mais que ele esteja suturei com todos os sinais e sintomas que nós mostramos, você precisa fazer esse exame imediato para ter uma base de quanto que está a glicemia desse doente. Muitos dos casos são revertidos apenas com glicose. Foi o que nós falamos no slide anterior. Tem doentes que precisam de ficar com soro glicosado, um glicofísio ali, com glicose administrando por mais tempo, porque ficou muito tempo sem
ficou muito tempo sem esse combustível. Ou também fez uso errado da insulina. Ocorre muito em idoso. Ele acha que estava tomando medicamento, um tanto de medicamento, ele vai lá e coloca o dobro. E ele acha que tá certo. Aplica nele mesmo uma unidade e de repente o cara toma uma unidade por dia. Aí de repente coloca 10 e aplica. Ele vai entrar em hipoglicemia. E para reverter esse caso, somente dentro do hospital para fazer uso constante de glicose, monitorando esse doente, até ele fazer o corpo dele conseguir metabolizar e estabilizar os níveis de glicose. Dicas de campo, tanto do MLS, do PHTLS e do ITLS. Nunca subestime o poder de um sachê de glicose. Ele traz isso pra gente como se nós tivéssemos que ter dentro da nossa viatura. Fica uma dica, de repente você tem o seu bornal tático, você pode deixar um sachêzinho ali. Só que lembrando, você nunca vai administrar um sachê de açúcar nele, de monossacarídeo, sem a sua prescrição médica, sem a sua orientação médica. Doutor, eu tenho aqui um sachê de glicose na minha bolsa. Eu posso ir administrando de pouquinho em pouquinho para esse doente? Ele tá confuso, ele não tá inconsciente, mas ele consegue ainda deglutir. O médico vai te dar sua orientação. Glicosímetro é ouro no APH. Por isso que eu falo da importância de ter todos os sinais vitais dentro da sua viatura. Inclusive, tem algumas empresas que não estão utilizando ainda, mas graças a Deus as que eu opero, todas têm e são muito bem utilizadas. Não confundir hipoglicemia com intoxicação, certo? E é muito comum acontecer esse tipo. Por isso, faz o exame que não vai ter como você confundir. Glucagon é aliado quando não há acesso venoso, segundo o AMLS, certo? Eu estudei um pouquinho sobre esse glucagon, achei bem interessante a ação dele, tá? Que ele estimula ao corpo a produzir mais glicose e abaixar a insulina, tá? Então, conforme isso daí, ele inibe a insulina de agir e subindo assim a glicose. Achei bem interessante. Não sei se nas avançadas de hoje em dia tem esse tipo de remédio, mas fica a dica aí. Bônus, pessoal. Bom, agora tem esse bônus aqui que eu queria bater um papo com você. E outra coisa, pessoal, se você já ficou até comigo até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E, sabe, galera, preciso do comentário de vocês. Comente aqui o que você tá achando, entendeu? Se o vídeo tá ficando legal, se tá ficando didático. Inclusive, eu vou precisar que você comente, porque o bônus aqui vou depender de você, tá? Nós vamos depender de você pra gente interagir nesse vídeo, que vai ser legal. Mini caso clínico. Esse paciente aqui não bateu o carro. Ele não levou um tiro, ele simplesmente apagou dentro do seu veículo, abastecendo em um posto de combustível na rodovia. Nós fomos acionados na base e o motivo por ser um dos mais traiçoeiros no APH. Tá? Esse é o motivo, tá? Porque o cara estava abastecendo, do nada o cara apagou. Nós fomos acionados na base. Tá? Chegou lá o frentista e saiu correndo no meio da rodovia ali de moto, de carro, que acontece muito, principalmente na minha base. E os frentistas do posto que tem a menos de 1 quilômetro nosso, eles saem correndo, no vez de ligar no 0800, não, eles saem correndo e vão lá nos avisá-los, entendeu? Nos avisarmos. Então, acaba passando pra gente esse tipo de caso. Masculino, de 58 anos, encontrado confuso no interior do veículo. Em seu antebraço tem uma tatuagem sugestivas à sua patologia. Sintomas dele: sudorese intensa, fala arrastada ou pastosa, com dificuldade de responder a comandos. Olha que legal que nós trouxemos aqui. Ele já tem uma tatuagem, porque como ele tá confuso ali, tem uma fala pastosa, talvez ele não vá te dar a informação que você precisa. E o cara tá sozinho. Galera, queria muito que vocês levassem esse caso. Só deixa eu ver. Aqui é o que nós vamos precisar de fazer. Queria muito que vocês levassem esse caso para o médico regulador de vocês, tá? Liga lá na Mike, liga lá na USA de vocês lá. Ô, doutor, tô com uma dúvida aqui, doutor. Vamos discutir um caso? O senhor tem um tempinho? Ele tá tranquilo na base?
Doutor masculino de 58 anos, passa para ele todos esses dados que você viu aqui no vídeo. Vou até voltar aqui, entendeu? E bate um papo com ele. Doutor, qual seria a conduta ideal para a gente tomarmos nessa questão, nesse atendimento? Aí você coloca todos os cenários. Doutor, eu estou a 50 km do senhor. Eu estou a 20 do pronto-socorro. O que eu faria, doutor? O que o senhor me orienta a fazer? E aí, galera, depois que vocês fizerem esse bate-papo aí com o médico de vocês voltam aqui no vídeo e mandam para mim. Eu quero saber, porque de repente tem vários médicos reguladores que vão ter um ponto de vista. E eu queria entender, eu queria saber o que vocês vão dizer para mim, tá? É uma forma aí da gente tentar interagir, tá? Eu quero interagir com vocês, trazendo aqui conteúdos relevantes, para que vocês também venham me trazer também. Que aqui eu te levo e você me traz. Eu também quero aprender com vocês, tá? Que o YouTube nada mais é para isso, um aprender com o outro. Certo, pessoal? Esse aí foi o vídeo de hoje. Vou trazer duas frases aqui, como eu peguei a mania de estar fazendo. Às vezes, o que separa a vida da morte é um diagnóstico simples, uma atitude rápida e um pouco mais de açúcar, um pouco de açúcar. Foi até interessante essa frase. A hipoglicemia é invisível aos olhos, mas clara para quem enxerga com conhecimento. Galera, essa frase secundária aqui é uma frase que a gente precisa ter na nossa mente. Por isso que a gente bate muito na questão de sinais e sintomas. Se você conhece sinais e sintomas, vai ser muito difícil você não acertar na conduta junto com o seu médico. Junto com o seu médico, vocês dois vão se entrelaçar e vocês vão ver a melhor conduta para que esse doente possa ser tratado. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Mandem para mim aí as respostas nos campos aqui abaixo da descrição, certo? Se você tem interesse nesses 3 livros, vou deixar o e-mail do canal aqui, é canal.aphinhação@gmail.com. Manda para mim no e-mail, fala eu quero os livros, eu envio para vocês em PDF gratuito, certo? Eu comprei esses livros, mas eu quero propagar esses livros para vocês. Certo, pessoal? Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para que toda vez que eu trouxer algum tipo de conteúdo relevante para vocês, vocês vão ser os primeiros a serem notificados. Tá certo, meus amigos? Fique com Deus, aquele abraço e vencer a PH em ação. Fui!